Olá, começa agora o Tela 1 desta terça-feira, 13 de novembro. E você confere nessa edição o aumento das vendas por conta da chegada do Natal. 37% dos comerciantes pretendem beneficiar os consumidores que compram à vista. E as ações de segurança são intensificadas em praça do centro da capital. E o Museu de Justiça ajuda a contar a história do Estado. Localizado na entrada do prédio anexo do Tribunal de Justiça do Paraná, o quase desconhecido Museu da Justiça foi reaberto há mais de um ano. E ainda uma entrevista sobre um abaixo-assinado que quer diminuir as taxas de juros dos cartões de crédito. Quase metade dos lojistas pretendem contratar funcionários temporários para o Natal, segundo a Associação Comercial do Paraná. E o motivo dessas contratações é a expectativa de crescimento nas vendas, que deve ser de 7% a mais do que no ano passado. Faltando pouco mais de um mês para o Natal, o encanto começa a tomar conta das vitrines das lojas. A proximidade do pagamento do 13º salário contribui para que a clientela também se envolva nessa magia. Árvore de Natal, os enfeites, sininhos, bolinhas, tudo para o Natal, para enfeitar a casa. Entre bolinhas e pinheirinhos, os lojistas decoram seus produtos com muitas promoções e descontos. Isso anima o consumidor, que está disposto a gastar pelo menos R$200 com compras natalinas. 37% dos comerciantes pretendem beneficiar os consumidores que compram à vista. Além disso, eles utilizam outras opções para aumentar a freguesia. Entre elas estão o sorteio de brindes e prêmios e as promoções do tipo Compre 1, Leve 2. Em meio a tantas facilidades, os compradores antecipam as compras de fim de ano. Eu acho que no dia, além da correria, né, de você ter que comprar as coisas com pressa, você comprar com antecedência, você encontra melhores preços e mais variedades. Para o vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, apesar da grande oferta e das várias opções dentro das mesmas segmentações, é preciso controlar o orçamento para não acabar se endividando. Quem tem dentro disso um orçamento, ainda com certeza vai poder comprar no cartão de crédito, parcelado, sem juros. O importante é que o consumidor fique atento para não extrapolar o seu orçamento. Mas as facilidades são muito grandes. Mesmo com tantas promoções, há compradores que praticam o velho hábito de pesquisar. De loja em loja, de produto em produto, sempre se encontra uma maneira de se fechar um bom negócio. Tá caro, né? Por isso que eu estou pesquisando, né? Vou ver ainda em outras lojas, né? Para mim ver, né? Se eu acho mais em conta, né? Porque por enquanto tá meio... Nesse ano parece que está meio salgadinho, né? Porque do ano passado estava meio diferente, mas agora vou pesquisar, né? Para ver se eu encontro um pouquinho mais barato, né? Mas esse crescimento não deve ser só nas vendas nesse período de fim de ano. E o policiamento também está aumentando em alguns locais de Curitiba. A Praça Eufrásio Correia, na região central, já ficou conhecida como um local perigoso e de consumo de drogas. Por conta disso e com a movimentação de fim de ano, a praça vai ter mais ações de policiamento para garantir a segurança pública. É que devido à proximidade agora do final de ano, então é o grande movimento de pessoas fazendo compras, entendeu? Então a Polícia Militar ela já tem essa aplicabilidade do policiamento hipomóvel, tanto com viaturas e motos, justamente para coibir a ação dos meliantes nessa época do ano. E a nebulosidade que está sobre a capital paranaense baixou as temperaturas em pelo menos 12 graus ontem e hoje em comparação com o fim de semana. Enquanto os termômetros chegaram aos 31 graus no último domingo, hoje a máxima em Curitiba não passou dos 19 graus. As mínimas também baixaram em relação ao fim de semana. No domingo, a mínima foi de 19 graus. Já nos primeiros dias dessa semana, a mínima foi de 13, uma diferença de 6 graus. Repórter Mônica Morim. E a previsão do tempo para amanhã em Curitiba é de um dia de sol e com poucas nuvens. A mínima será de 12 e a máxima de 22 graus. Nas praias, o dia também deve ser ensolarado, com possibilidades de chuvas apenas à noite. E as temperaturas podem variar entre 17 e 26 graus. Com mais de 3 décadas de existência, o Museu da Justiça do Paraná preserva e apresenta de diversas formas a memória jurídica do Estado. Confira na reportagem de Aileme Camaia os detalhes desse local que foi pioneiro no Brasil.
Localizado na entrada do prédio anexo do Tribunal de Justiça do Paraná, o quase desconhecido Museu da Justiça foi reaberto há mais de um ano. Entre mudanças de local e reaberturas, o espaço completa 38 anos em 2012. O primeiro museu desse gênero no Brasil possui em seu acervo mobiliários, documentos e registros fotográficos históricos que ajudam a contar a história do Estado. Estão presentes no Museu da Justiça o escritório do desembargador Clotário Portugal, medalhas e condecorações oferecidas aos servidores célebres da instituição, uma linha do tempo com a história do Tribunal de Justiça no Paraná e seus presidentes, e até um documento assinado por Dom Pedro II na época do Império. Uma mostra revela fotografias da Guerra do Contestado ocorrida na divisa dos estados de Santa Catarina e Paraná, entre 1912 e 1916. O museu também abriga exposições temporárias. Armas brancas e de fogo, usadas em crimes ou apreendidas em penitenciárias, ficam expostas até o dia 14 de dezembro. O espaço integra o Centro de Documentação do Judiciário Paranaense. Além dos objetos e documentos mostrados no museu, o Tribunal de Justiça conta com obras de arte e mobiliário decorando gabinetes e demais espaços do edifício. Documentos históricos e processos judiciais podem ser consultados na biblioteca do Tribunal. E o museu fica localizado no edifício ao lado do Tribunal de Justiça do Paraná e está aberto à visitação da 1h até às 5 da tarde. Mas agora, mudando de assunto, Telão recebe aqui no estúdio o economista Carlos Gandolfo para falar sobre um abaixo-assinado organizado hoje pela União Geral dos Trabalhadores aqui em Curitiba para tentar diminuir as taxas de juros dos cartões de crédito. Carlos, a principal exigência dos servidores durante esse abaixo-assinado é que as taxas de juros sejam reduzidas de até no máximo 12% ao ano. Inclusive, o presidente da União Geral dos Trabalhadores chegou a afirmar que hoje em dia essas taxas chegam a 600% ao ano. Será que é mesmo possível que essas taxas tenham essa redução tão grande e por que essas taxas são tão grandes hoje em dia? Bom, aí nós temos que inicialmente fazer um pequeno esclarecimento de que esses percentuais que são comentados na imprensa, aqueles que vêm estampados na própria fatura do cartão de crédito, esse percentual corresponde a uma taxa de encargos, não é efetivamente taxa de juros. Certo? Que dentro destes encargos, esse percentual é composto por impostos, custos administrativos, juros e uma série de outros fatores que compõem aqueles percentuais que você diz que chegam até 600%. Cada instituição financeira tem um custo e esse custo é repassado no cartão de crédito. O cartão de crédito, é possível uma redução nas taxas de cartão de crédito em função da baixa de taxa de juros que está havendo no mercado ultimamente fomentado pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica, que os outros bancos privados têm acompanhado. Porém, a maior parte desse custo não é a taxa de juros em si, e sim os demais encargos que compõem a taxa que você paga. Então há necessidade não só de uma redução da taxa de juros no mercado brasileiro, como uma redução de impostos e outros encargos e outras despesas que são geradas através da administração do cartão de crédito. Então, quer dizer que esse alto valor não seriam só juros, poderia ser essa alta carga tributária, todas essas questões que fazem para que esse número seja tão alto. Exatamente, exatamente. E bom, agora falando desses juros de cartão de crédito, está chegando o final do ano, muita gente começa a gastar mais no final do ano. Como que o consumidor pode fazer para se proteger dessa alta taxa de juros? O consumidor pode usar o cartão de crédito dele, que é uma excelente ferramenta financeira, de uma forma que ele administre os seus gastos para que cada fatura ele pague o seu valor integral, que não entre no financiamento do seu saldo que está sendo apresentado nas faturas de cartão de crédito. Porque se ele fizer o pagamento integral, ele pode ter o benefício de ficar até 45 dias para pagar aquela despesa que ele efetuou com seu cartão, sem encargo nenhum. Porém, se ele pagar metade, ele vai ter uma despesa extra na próxima fatura, que é esse valor de encargos, esse percentual que é muito alto,
sobre a metade que ele não pagou. Então, os cartões de crédito nunca deve se pagar aquela parcela mínima, sempre mais do que ela, porque aquela parcela mínima, se você for verificar, ela corresponde praticamente ao valor dos encargos que passaram de um mês para o outro. Então, se você fica naquela proporcionalidade de pagar sempre o valor mínimo indicado pelo cartão, a sua dívida não cai. Você paga os encargos, liquida. Então, você tem o teu saldo de principal ainda, que no próximo mês virá novamente encargos, você paga o mínimo, você paga aquele encargo, e uma pequena parcela muito pequenininha do que você comprou, efetivamente. Então, esse é o problema que as pessoas têm enfrentado hoje, que as suas dívidas parecem bolas de neve, não acabam nunca nos cartões de crédito, né? É um pouco de falta de uma administração financeira para que não exceda o seu limite de capacidade de pagamento plena da fatura. Aí você foge dos encargos e não tem problema nenhum se ele chegar a 600%, a 200%, a 12%. Você não vai ser atingido. Bom, então o consumidor tem que ficar atento à sua fatura, entender o que são aqueles juros, né, para não cair nessas armadilhas todas, né? Não é o que são aqueles juros, o que são aqueles encargos. Que entender muitas vezes, que seria aquele número ali, né? Exatamente. As faturas não explicam isso. E cada banco, cada administradora de cartão de crédito tem o seu procedimento de cálculo. Porque essa compra que ele financiou no seu cartão de crédito, a administradora ou a financeira vai ao mercado buscar recursos no mercado de captação financeira para lastrear aquela operação até o próximo mês. Então, o cliente vai acabar pagando toda essa despesa, mais o que o banco está pagando para quem cedeu o dinheiro para lastrear aquela operação. Quer dizer, é uma operação complexa. E ela é realmente uma operação cara se você entrar em qualquer nível de encargos do cartão de crédito. Entendi. Acho que então o consumidor tem que procurar entender melhor o que seriam essas taxas, né? A gente diz que está alto, mas muitas vezes a gente não entende o que seriam todos esses números, né? Exatamente isso. Apesar de que a taxa, a gente fala os juros de uma forma generalizada, não só no cartão de crédito, mas os juros de uma forma generalizada no Brasil são muito altos, e são os juros mais altos do mundo praticamente, né? Você vê as taxas americanas que giram assim em torno de 4% ao ano. Aqui nós estamos rodando hoje no cheque especial a 8% ao mês. Então, isso é uma coisa que leva o consumidor não só a querer redução de juros nos seus cartões de crédito, como também em todas as operações financeiras. Então tá bom, muito obrigada, Carlos, pela sua participação. E o Tela 1 de hoje termina aqui. Nós voltamos amanhã com o quadro Descobrindo Curitiba. Não perca, até lá!